cego tu faz enxergar, a água em vinho tornar, pois não há outro como tu. Do pó tu nos faz levantar, as trevas tu fazes brilhar, pois não há outro. Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre inequação do segundo grau. Só que para começarmos o estudo da inequação do segundo grau, nós devemos primeiramente dar uma analisada aqui na função quadrática. Porque algumas coisas que nós vamos ver aqui serão utilizadas no estudo da inequação do segundo grau. Então, eu tenho aqui uma função quadrática, x ao quadrado menos 7x mais 10, em que eu tenho... Então, nós temos aqui as raízes, que é 2 e 5. Por que as raízes da equação são 2 e 5? Porque x' e x' são os pontos onde a parábola ela intersecta o eixo de x. Então, nesse caso, vocês podem ver aqui que o valor do A é 1 e que o valor do delta vale 9. Ou seja, nós estamos aqui com aquele caso em que o A é positivo e o delta também é positivo. A positivo e delta positivo, a parábola ela tem essa concavidade voltada para baixo e intersecta o eixo de x em 2 pontos. Esses 2 pontos são exatamente as raízes dessa equação que vocês estão vendo aqui. Então, 2 e 5 são, respectivamente, x' e x'. Eu coloquei aqui também o vértice da parábola. O vértice da parábola ele tem coordenadas xv e yv, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, dá para perceber logo de cara que ele é a metade da soma das raízes, pois basta fazermos 2 mais 5, que dá 7, dividido por 2, 3,5, que é o valor que nós temos aqui para o x do vértice. Já o y do vértice, se nós pegarmos 3,5 e substituirmos aqui nessa equação, nós iremos encontrar exatamente menos 2,25. Ok, só que não é do vértice que nós vamos falar aqui. Eu quero trazer aqui para vocês onde a parábola ela é positiva e onde ela é negativa. Então, vamos começar aqui, no caso, para A positivo e delta também positivo. Então, eu vi que 2 e 5 são as raízes da equação, ou seja, são os valores de x que anulam y. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Olha lá, quando está em cima do 2 e em cima do 5, o y é nulo. Então, realmente, 2 e 5 são as raízes dessa equação. Olha, para sabermos onde a parábola ela é positiva e onde é negativa, basta olharmos para o eixo do y. Então, eu coloquei aqui essa parábola e aqui eu tenho, para x valendo 6, o y vale 4. Olha lá, tá vendo? Então, eu vou analisar o seguinte. Eu vou analisar os casos para a direita das raízes, entre as raízes e para a esquerda da raiz. Tá? Então, basicamente, nós vamos olhar os dois lados da parábola e no meio da parábola. Então, se o y for positivo, a parábola será positiva. Se o y for negativo, a parábola será negativa. Então, vamos começar aqui vendo o seguinte. À direita de 5,
conforme eu vou andando, olha o que vai acontecendo com y. Ele só vai aumentando, tá vendo? Então, para a direita de 5, a função é positiva. E a mesma coisa vai acontecer aqui para o 2. Conforme eu ando para a esquerda de 2, olha lá, a parábola, a função, ela vai ser positiva. Lá. Só sobe. Agora, olha o que acontece quando a gente vem para o meio da parábola. Olha lá. O y começa a decair. Olha lá. Então, logo, no meio aqui da função, ela é negativa. Então, basicamente, ficaria assim, ó, colocando aqui para vocês, no primeiro caso, para A positivo e delta positivo, a parábola ela tem a concavidade dela para baixo, tá? Intersecta o eixo de x em 2 pontos, x' e x', e ela é positiva dos lados e negativa no meio. Tá ok? Aí, vamos voltar lá de novo no GeoGebra. Aqui. Bom, vamos analisar agora quando delta vale 0. Para delta é igual a 0. Então, para isso, eu vou modificar aqui os valores, aqui, tá? De B e de C. Às vezes, nem sempre dá para mexer aqui, tá? Então, consegui aqui. Mas às vezes nem sempre dá e eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vir aqui e colocar o que eu quero. Pronto, tá aí. Delta deu 0, tá vendo aqui? A positivo e delta é igual a 0. Significa que nós temos uma única raiz, que é o 3. Aqui, ó. Olha lá. Olha o que acontece nesse caso. Para a direita do 3, a parábola é positiva. Tá? E para a esquerda de 3, também é positiva. E no 3 ela é nula. Então, pessoal, nesse caso aqui, não existe um valor negativo. Só existem valores positivos, ou seja, o x pode ser qualquer valor. Se eu colocar aqui para negativo, ó, olha lá, continua positivo, olha lá. Você não vê, nem vê ali o ponto C ali, você nem vê mais. Ó. Tive que trazer para cá para ele voltar a aparecer. Então, significa que não existe valores negativos, somente valores positivos. Então, para todo x real, a função sempre será positiva. O único valor em que ela não será positiva é o 3. Mas, nesse caso, quando ela é 3, ela não é nem positiva e nem negativa. Ela simplesmente é nula. Então, nesse caso, para delta igual a 0, a função toda ela será positiva. E vamos já analisar agora o caso em que delta for negativo. Qualquer valor que eu mudar aqui, tá? Já tá bom. Pronto, aqui. Delta negativa. Aí. Delta negativo. Deu menos 6,84. Vamos dar uma mudada aqui no delta aqui, pera aí. Vou tentar aí, quase. Pera aí. Pronto, menos 11. Aí.
Um delta bem legal, menos 11. Então, o delta aqui deu menos 11, delta negativo. Olha o que acontece com a parábola. Primeiro, ela não intersecta o eixo de x. Se ela não intersecta o eixo de x, significa que nós não temos raízes, ok? Então, percebam que conforme eu vou mudando o a aqui de lugar, ó, o y continua sendo o quê? O y continua sendo positivo, ó. Ó. Tá ok? Ó lá. Ele não vem negativo em momento nenhum. Logo, nesse caso aqui, nós vemos que a parábola toda ela é positiva para qualquer valor de x real. Inclusive se ele for negativo, olha lá. Ó. Se o x for negativo, ó, continua positivo. Tá ok? Então nós temos os casos. No caso do delta igual a zero, nós tínhamos que a parábola ela tem apenas uma única raiz, ou seja, ela intersecta o eixo do x em apenas um ponto, e tudo era positivo. E no terceiro caso, nós tínhamos o delta negativo, a parábola não intersectando o eixo de x e tudo positivo. Então, pessoal, nós vamos aplicar agora esses casos aí na resolução de inequações do segundo grau que possuem a positivo e delta maior que zero, ou igual a zero, ou menor que zero. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, que diz assim: resolver a inequação x² menos 2x mais 3 maior que zero no conjunto dos reais. Então, vamos começar achando as raízes da equação do segundo grau. Para isso, né, vamos fazer o cálculo do delta, que é b² menos 4ac. O a aqui vale 1, o b menos 2 e o c 3. Então, vamos fazer aqui o delta, que vai ficar assim, menos 2², menos 4 vezes 1 vezes 3. Vai resultar em 4 menos 12, que vai dar menos 8. Então, o delta deu negativo, né? Então, nesse caso aqui, é a positivo e delta negativo. Delta negativo, nós sabemos que não existe raiz, né? Então, a parábola, ela não intersecta o eixo de x. Então, vai ficar assim. A parábola não intersecta o eixo de x e nós vimos que, nesse caso aqui, tudo é positivo. Bom, aí eu vou olhar aqui, para isso que está aqui, ó. Maior que zero. Maior que zero são todos os resultados positivos. Se são todos os resultados positivos, então a solução dessa inequação só pode ser o conjunto dos números reais. Ou seja, para qualquer valor de x real, essa função aqui, ela sempre vai dar positiva, tá? Então, nós estamos buscando os resultados positivos, só temos resultados positivos, então, qualquer valor de x real coloca essa função como positiva. Então, a solução é o conjunto dos números reais. Então, vamos agora para o exemplo 2, que diz assim: resolver a inequação x² menos 3x mais 2 maior que zero no conjunto dos reais. Bom, vamos fazer o cálculo do delta, que é b² menos 4ac. O b é menos 3, o a é 1 e o c é 2. Então, fazendo menos 3² menos 4 vezes 1 vezes 2, vai dar 9 menos 8, que resulta em 1. Então, o delta deu positivo. Lá. Então, aqui nós temos o caso do delta maior que zero e o a maior que zero. Então, vamos achar aqui as raízes.
que é x' menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, seria... O menos b é o oposto do b. Então, o oposto de menos 3 é 3. Mais a raiz quadrada de delta, ou seja, a raiz quadrada de 1, sobre 2a, 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 deu 2. Esse é o x'. E o x duas linhas, no caso, é menos b menos a raiz de delta. Então, basta nós virmos aqui, ó, trocarmos esse sinal de mais pelo sinal de menos. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2, dividido por 2 deu 1. Então, essa parábola ela vai intersectar o eixo de x em 2 pontos, que é exatamente 1 e 2. Aí percebam que eu botei a bolinha vazia. Por quê? Porque o intervalo aqui é aberto. Então, nesse caso, nós aprendemos que essa parábola, essa função, melhor dizendo, ela é positiva dos lados e negativa no meio. Qual é o resultado que nos interessa? O positivo, porque aqui está marcando maior que 0. Se aqui em cima tivesse marcando menor que 0, o resultado que iria nos interessar é o negativo. Como aqui está marcando apenas maior que 0 são os positivos, então o resultado que nos interessa aqui são os positivos. Logo, a solução dessa inequação, ela vai ser, estará à direita de 2 e para a esquerda de 1. Então, ficaria assim a solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que 1 ou x maior que 2. Lembrando que o menor é sempre para a esquerda e o maior é sempre para a direita. Então, vamos para o exemplo 3. Resolver a inequação x² menos 5x mais 8 menor que 0 no conjunto dos reais. Então, vamos começar determinando o delta. Então, calculando o delta, vai ficar assim. O b valia menos 5, o b vale menos 5, né? O a vale 1 e o c vale 8. Então, fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, vai resultar em 25 menos 32. Então, o delta deu menos 7. Ou seja, percebam que nesse caso aqui o delta é negativo e o a positivo. Delta negativo, sabemos que não temos raízes reais. Então, não temos raízes reais, logo, a parábola não intersecta o eixo de x. E vimos também que tudo é positivo. Bom, tudo é positivo. E o resultado que nós estamos buscando são os negativos aqui, ó. Porque nesse caso, está marcando aqui, ó, menor que 0. Menor que 0 são os negativos. Só que nós não temos resultado negativo. Nós só temos aqui, ó, resultados positivos. Então, se eu estou buscando os negativos e aqui só tem positivo, então a solução só pode ser vazio. A solução é vazio pelo fato de que eu estou buscando os negativos e aqui não tem resultado negativo. Exemplo 4. Resolver a inequação x² menos 10x mais 25 menor que 0 no conjunto dos reais. Então, vamos começar calculando o delta, b² menos 4ac. No caso, o b vale menos 10, a vale 1 e c 25. Então, fazendo menos 10 ao quadrado vai dar 100 e menos 4 vezes 1 vezes 25 vai dar menos 100. Então, delta deu 0. Delta é igual a 0
nós sabemos que temos uma raiz dupla. Ou seja, a parábola vai intersectar o eixo de x em apenas um ponto. E quem é esse ponto? É o x', x2', tá? X' que é determinado por menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2', que é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, nesse caso aqui, pessoal, como o delta vai dar zero e nós temos uma raiz dupla, basta eu fazer o x', porque o x2' vai ser o mesmo valor. Então, fazendo aqui o x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, vai ficar assim. Menos b é o oposto do b. O oposto de menos 10 é 10. Raiz de delta, ou seja, raiz quadrada de 0 sobre 2a, 2 vezes 1. Então, vai dar 10 dividido por 2, que deu 5. Então, a parábola vai intersectar o eixo de x em apenas um ponto, e esse ponto é o 5. Tá? Bom, aí nós sabemos que essa parábola, toda essa função, ela é positiva. E o resultado que eu estou encontrando aqui, que eu busco, né, são os resultados negativos. Essa função, ela é positiva para todo x real, desde que o x não venha a valer 5. Porque se ele vale 5, ela aqui, nesse caso, ela é nula. Então, para qualquer valor de x real diferente de 5, essa função vai ser positiva. Como eu estou buscando os resultados negativos, então a solução encontrada para essa inequação é vazio. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Cara. Fiquem ligados, porque nós iremos ainda fazer a aula parte 2 de inequação do segundo grau, onde nós iremos estudar o A negativo, delta positivo, A negativo, delta igual a 0 e A negativo e delta negativo. Valeu? Fiquem com Deus, um forte abraço. Não se esqueçam, Jesus nos amou tanto que morreu numa cruz para nos redimir do pecado e do mal. Um forte abraço e até a próxima aula de matemática. Tchau, hein? Fui!